Essa é a melhor parte, na minha opinião, Maristela, de todas da reforma política que eu proponho. E eu considero que é a mais importante para o país. É aquela que mexe mais estruturalmente na democracia brasileira. E por quê? Porque nós hoje estamos vivendo uma democracia no país que é cada vez mais a democracia do dinheiro e cada vez menos a democracia das ideias, dos programas, dos projetos, de soluções para a nação. Eu vou ilustrar para o nosso telespectador. Na última eleição para deputado federal, se pegarmos as 513 campanhas mais caras do país, 380 foram vitoriosas. E se pegar as campanhas mais caras, as 513, e comparar com as 513 que ficaram nas primeiras suplências e não foram eleitas, os eleitos gastaram de 6 a 7 vezes mais do que os não eleitos. Então o fator dinheiro está se tornando cada vez mais decisivo na democracia brasileira. E isto quebra o critério republicano de democracia. Porque, como diz a ação direta de inconstitucionalidade que a Ordem dos Advogados do Brasil protocolou no Supremo Tribunal Federal, não é possível que eu e tu, Maristela, o telespectador que está em casa, tenhamos direito a um voto para escolher quem nós queremos para me representar como deputado, para presidente da República ou para governador. Só que grandes empresas têm o direito de fazer a lista dos candidatos que vão receber dinheiro e que, portanto, terão mais chance de se eleger. Então, nós estamos quebrando o critério da igualdade, que é fundamental numa democracia. Como é o critério de distribuição, ele é um critério que leva em conta uma parcela de distribuição igualitária para todos os partidos e uma parcela que tem relação com o número de votos que os partidos receberam na eleição anterior, que é mais ou menos como se distribui o tempo de televisão hoje para uma campanha. É a única forma que a democracia encontrou em todos os países do mundo onde há financiamento público, sempre se leva em conta estas duas variáveis. Deputado Caiado, de onde, aliás, aproveitei muitas coisas que estão no relatório, porque eu estou aqui há 2 anos como relator e a gente não começa do zero. O doutor Lavenere esteve na comissão especial, o Moroni esteve, eu conversei com a CNBB, com diversos setores da sociedade. E qual é uma novidade que tem no nosso financiamento público? É que ele tem critérios de trânsito do recurso. Se um partido, por exemplo, ele tem uma prioridade, ele é mais forte para vencer 3 governos de Estado, por exemplo. Ele pode pegar uma parcela dos recursos e fortalecer os seus candidatos a governador naqueles estados. E sempre haverá um teto de gastos, por isso que a democracia vai ficar muito mais barata. Tu falaste dos 333 milhões do fundo partidário, pois eu quero dar uma notícia para ti não, porque tu certamente tem esse dado, mas para todos os telespectadores. Sabe quanto custou o valor declarado da última campanha nacional que nós disputamos? 4,8 bilhões de reais. Ou seja, praticamente 15 vezes este valor aí do financiamento dos fundos partidários. E uma outra coisa que eu peço para as pessoas pensarem. Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não quero financiar a campanha para pagar a campanha desses políticos que não me representam. Cuidado. Pense melhor, porque o senhor e a senhora já estão pagando pelas campanhas hoje. Porque eu não conheço nenhum grande empresário, nenhum dono de um banco, ou acionista principal de um banco, ou dono de uma empreiteira, que tenha vendido um apartamento, uma fazenda, ou parte do seu patrimônio pessoal para financiar campanhas políticas. Não. Ele retira o dinheiro da empresa. Este dinheiro, portanto, está embutido no preço do produto que o senhor e a senhora compram. Isto é como imposto. E esta é a parte legal do financiamento. Mas tem uma segunda que é a pior, que é aquela ligada à corrupção, ao crime organizado, ao Caixa 2, né? Que nós vamos falar depois num outro momento. Isso, vamos entrar nisso já já. Nós não podemos pensar no financiamento público exclusivo no patamar de que nós temos hoje das eleições. Esses 4 bilhões é inviável, né? Então, tem que estar associado também ao barateamento do processo eleitoral. E aí eu começo por um raciocínio que ele é mais simples. Porque quando a gente começa a procurar encontrar um defeito dentro de um sistema novo, a gente se esquece de comparar com o sistema atual. Então, a minha pergunta é o seguinte. Nós temos 2 fontes para financiar eleições. Ou será uma fonte pública ou será uma fonte privada. Pergunta, qual a melhor? Qual a mais justa?
Qual aquela que pode permitir que pessoas que hoje gostariam de ser candidatas e não o são, porque quando vê que uma campanha de deputado custa 1.500.000, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, sai da democracia, não concorre. Então, hoje nós temos uma democracia desigual, como colocou o Moroni. Esse sistema atual do financiamento privado, este aqui, ele tem cláusula de barreira e é cada vez mais difícil um pobre, uma pessoa que represente classes sociais menos favorecidas, chegar ao parlamento. Ponto 2. Como é que se faz para combater o Caixa 2, que é o objetivo de todo mundo que está nessa mesa? Meu, do Caiado, do Moroni, Lavener e seguramente o teu também. E da ampla maioria dos telespectadores. Pergunta, o sistema atual como é que é para combater o Caixa 2? Não combate coisa nenhuma. O sistema atual é uma peneira, é o paraíso do Caixa 2. No sistema atual, entra dinheiro do crime organizado para dentro da política, com a maior facilidade. E isto custa caríssimo para nós cidadãos. O outro sistema, que é o que eu estou propondo, e aí eu, inclusive, tenho posição pessoal, o Caiado sabe disso, eu sou um defensor do voto em lista fechada. Eu, pessoalmente. O meu partido, inclusive, defende a lista fechada. E aí eu mas o que houve com o Fontana que ele não colocou no relatório que ele defende? Mas um relator que quer mudar o Brasil, num aspecto, como é o meu caso, ajudar a mudar o Brasil, ele tem que fazer um relatório possível de ser aprovado. Porque eu não posso fazer a melhor tese, na minha opinião, e o sistema, na verdade, a melhor tese, ela serve para reforçar o sistema atual. Porque se eu boto lista fechada na proposta, está comprovado, inclusive foi o que nos derrubou, eu votei com o Caiado há 3 anos atrás, não me lembro quando votamos juntos a favor do financiamento público da lista fechada, foi derrubado no plenário. E parou aí. E parou aí. E o sistema é igual, e o sistema é igual até hoje. Então, o que eu estou convidando o cidadão brasileiro? Como o cidadão brasileiro desconfia da lista, eu digo para ele, vou respeitar a tua forma de votar. E tu vai continuar votando, ou no partido, no caso reforçando a lista inteira, ou nominalmente em alguém. Mas quais são as punições que estão previstas para fazer garantir que o Caixa 2 seja fortemente combatido? Porque lei perfeita não existe. Alguém poderá tentar cometer a ilegalidade contra a lei. A Lei Maria da Penha é para evitar que homens cometam atos de violência contra mulheres. E, infelizmente, continuam ocorrendo atos de violência. Agora, eu vou vir para esse tema. Primeiro, se comprovar qualquer valor que alguma empresa tenha repassado no Caixa 2 para um financiamento de campanha, esta empresa ficará afastada de negociar com o setor público, de ter acesso a financiamento com os bancos públicos e com os bancos de desenvolvimento por 10 anos. Eu pergunto, será que alguém da FEBRABAN vai querer doar no Caixa 2 da Federação dos Bancos? Eu acho que não. Será que as grandes empreiteiras, e é quem financia a campanha, gente? A campanha não é financiada por milhares de pequenos contribuintes, não. Se tu pegares os 100 maiores doadores de campanha no Brasil, são 100 grandes empresas. Especialmente os bancos. Que sustentam as eleições. E estas empresas não vão correr esse risco. Eu vou dar o nome de empresas grandes, eu não vou dar nome porque fica ruim num programa, mas empresas que têm um mercado enorme, elas vão se arriscar a sofrer uma punição como essa, segundo, para o candidato que receber. Vai sofrer a pena, inclusive, de cassação do mandato. Inelegibilidade. Inelegibilidade. Então eu tenho certeza que eu e o Caiado, por exemplo, não vamos jamais sair desta lei. Se alguém quiser arriscar, como diz um aventureiro, tipo assim, um cara financiado pelo crime organizado queira arriscar, ele vai arriscar, mas ele pode ser pego. Então, a política só melhora com essa proposta. Ela não é perfeita. É como o sistema eleitoral. Não é perfeita. Agora, melhora muito em relação à realidade de hoje. Só para dar mais um exemplo para o telespectador compreender o quanto melhora com esse sistema que eu estou propondo, hoje, quando começa uma campanha, começa a aparecer um candidato a governador com uma campanha riquíssima. Tu não tem nem para onde reclamar, porque ele pode gastar 10 vezes mais do que o adversário, que isso está tudo dentro da lei. Tu não consegue mostrar que ele está usando um Caixa 2 ou coisa do tipo. O que o sistema que eu proponho defende? Teto, redução de custos e publicidade prévia, antes de começar a campanha, estará lá dito: seu João da Silva é candidato a governador do Rio de Janeiro. Dona Maria Xavier, candidata a governadora do Rio de Janeiro, e seu Antônio, candidato do Rio de Janeiro, com coligações A, B ou C.
antes de começar a eleição eu vou publicar, tem tantos milhões para a campanha de João, tantos milhões para a campanha do candidato B, tantos milhões para a campanha do candidato C. Toda a sociedade olha para aquelas campanhas e pode ter um parâmetro de fiscalização quando aparecerem os chamados sinais exteriores de campanhas milionárias. O problema da lista fechada, ela tem enormes qualidades. Ela é usada em diversos países da Europa, é usada com bons resultados, mas o problema é que a cultura do Brasil, neste momento, na minha avaliação, e por isso nós vivemos numa democracia, ninguém aqui é dono da verdade, na minha avaliação, se colocasse a lista fechada, o brasileiro não aceitaria. A questão do financiamento, se fosse para beneficiar o PT, quem é que se beneficia no sistema de financiamento privado, gente? É o partido que está no governo. Quem é mais procurado para receber doações é quem tem expectativa de poder, quem governa. O financiamento público torna as campanhas mais iguais, ou menos desiguais, para usar uma linguagem. Se fosse para beneficiar o PT, aliás, o PT tem crescido neste sistema, e na última campanha, inclusive presidencial, a campanha presidencial do PT, da presidenta Dilma, arrecadou, inclusive, mais do que o candidato José Serra. Mas eu queria, como professor, tentar fazer uma compatibilização entre o que parece ser uma grande divergência entre o que está propondo o deputado Fontana e o que está defendendo o deputado Caiado. Para que o nosso telespectador não fique imaginando que o assunto está causando dissensões e divergências radicais. Tanto o deputado Fontana quanto o deputado Caiado estão em acordo que deva-se fazer o financiamento público exclusivo de campanha. O deputado Caiado entende que esta providência ficará melhor implementada, melhor se realizará, se, junto com o financiamento público da campanha, tivermos uma lista fechada para as eleições de deputado. Explicar o que é lista fechada, no momento não tenho tempo para tanto, mas é a posição do deputado Caiado. O deputado Fontana tem também essa posição pessoal, mas realisticamente entende que se propuser esta medida da lista fechada e não uma lista semi-fechada ou semi-aberta ou flexibilizada, não haveria condições de passar. De modo que o que parece ser uma divergência absoluta é uma divergência pequena. E o deputado Fontana e o deputado Caiado estarão juntos, tenho certeza, no plenário, quando o deputado Caiado fizer a emenda que vai propor o financiamento público conjugado com a lista fechada, que é a posição pessoal do deputado Fontana.